Qual vocês acham que devia ser o ponta-direita titular do Vasco? Eu peguei algumas informações aqui do Lloyd, o Adson, o Garré, o Ryan e o Maxime, que são os caras que tendem a jogar pela direita que a gente tem ali no nosso clube. E eu reuni essas informações primeiro em questões de jogos, gols e assistências na carreira. Tá? Essa foi a única informação que eu peguei a carreira do cara como um todo, não a última temporada. Então, tudo aqui para baixo foi informação de última temporada e informação praticamente todos aqui de por jogo, com exceção de alguns. Né? Quantidade de cruzamentos, acertos de cruzamentos, eu peguei um total. Na análise aqui por carreira de cada um deles, a gente vê que o Maxime tem números muito grandes. 56 gols, 35 assistências, é bastante coisa. Por isso que eu acho que ele é um cara que podia ficar ali no Vasco, assim, podíamos ter um pouquinho mais de paciência com ele, eu acho que ele é um cara que podia render um pouquinho mais. E aí quando a gente olha a participação, então participação de gols por jogo, né, que eles fizeram na carreira, a gente tem informações de que o Maxime e o Garré são os caras que estão mais propensos a participar da fase ofensiva do jogo. Então, mais ou menos ali a cada 4 jogos, o Garré e o Maxime participam de um gol. O Ryan e o Adson estão ali na fase de um jogo a cada um gol ou assistência a cada 5 jogos. E o Lloyd está ali perto do 25 também. Em relação a finalizações e chances criadas, a gente vê que o Lloyd vai muito bem nessa parte, né? Tanto em passes para gol, tanto quanto em chutes para gol. O Ryan vai muito melhor em chute do que em passe. O Garré vai mais ou menos nos dois. O Adson também mais ou menos nos dois. E o Maxime também. Em relação a cruzamentos, né, que um ponta deve saber fazer isso bem, a gente tem ali o Garré e o Maxime com o melhor aproveitamento, de um cruzamento certo por jogo. Apesar do Maxime cruzar muito mais do que ele, né? Em uma temporada ele cruzou 29 vezes, o Garré 11. O acerto de cruzamentos desses caras aqui, a gente vê que o Ryan é um cara que, por mais que ele cruze poucas vezes, todas as vezes que ele cruzou, ele, né? Todas as vezes, 58% das vezes, a cada 2 cruzamentos, um ele acerta. Diferente dos outros aqui, você vê que o Garré acertou 11 cruzamentos, mas quantos outros ele errou se ele teve 22% de aproveitamento, né? Mesma coisa com o Adson. Então, um ponta também tem que saber fazer cruzamentos certos. O Lloyd, ele vai bem aqui nessa análise, porque ele faz mais cruzamentos, ele consegue participar de mais cruzamentos certos por jogo e ele tem uma boa taxa, de 1/3. Então, 1/3 dos cruzamentos ele vai acertar no Verratti, 50% dos cruzamentos o Verratti vai acertar, então a gente tem aí mais ou menos que o quê? Uns 15% de chance de quando o Lloyd cruzar para o Verratti ser gol, né? É uma boa análise para ser feita. Em relação a passes, o Adson e o Lloyd vão muito bem nisso. Os outros, eles têm características que acabam sendo um pouco mais ofensivas, né? O Ryan, principalmente, ele é um cara muito mais atacante do que meia, então ele não é um cara que tem